Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A comissária de bordo deu um tapa nele sem motivo, o que esse passageiro negro fez em seguida chocou a América. Malik Johnson nunca buscou os holofotes. Ele não era um revolucionário, um ativista, nem mesmo um homem de grandes palavras. Era alguém que se via todos os dias sem que se lembrasse dele, discreto, calmo, às vezes modesto, mas profundamente enraizado em valores sólidos, forjados pelas lutas invisíveis de sua vida. Ele cresceu no norte do Bronx, em um pequeno apartamento com paredes desgastadas, compartilhado com a mãe e a irmã mais nova. Seu pai? Saiu antes que ele aprendesse a ler. Sua mãe, Angela Johnson, era uma mulher de dignidade inabalável. Cuidadora em um centro geriátrico, ela criou seus filhos com poucos recursos, mas com imenso orgulho. Ela costumava lhe dizer: quando não te veem como homem, certifique-se de que não te ignorem como ser humano. Essa frase guiou toda a sua vida. Malik nunca conheceu a vida fácil. Ele se esforçou para ganhar uma bolsa de estudos. Trabalhou à noite em uma loja de conveniência para pagar seus livros didáticos e se formou com louvor na NYU em Engenharia da Computação. Agora, ele trabalhava para uma startup promissora em Manhattan. Mas apesar de suas habilidades, ele sabia que em muitos lugares, ainda era visto como um cara do Bronx. Como um homem negro em primeiro lugar. Naquela manhã, ele estava particularmente preocupado. Sua mãe acabará de passar por uma delicada cirurgia cardíaca. Ele soubera da notícia no dia anterior e reservara o primeiro voo disponível para Los Angeles. Ele não estava com fome nem com sono. Apenas aquela urgência silenciosa que o atormentava por dentro. Ver sua mãe, segurar sua mão, dizer a ela que ele está lá. Ao chegar ao aeroporto JFK, vestia um moletom cinza simples, uma calça jeans preta bem passada e um relógio que sua irmã lhe dera de presente de aniversário. Viajava com frequência suficiente para saber como se manter longe de problemas. Educado, preparado e pontual. Mas às vezes a polidez não é suficiente. Assim que entrou no corredor do voo 1152 da Blue Wings, Malik sentiu esse frio estranho, como uma rajada de ar gelado soprando pelo corredor. Não era ar-condicionado. Era um olhar. O olhar de Nancy Fitley, a anfitriã principal. Uma mulher ereta e rígida, como se a menor curvatura em sua postura pudesse revelar fraqueza. Uma mulher seca de 50 e poucos anos, com o cabelo loiro platinado preso em um coque rígido e o crachá claramente visível. Ela encarava Malik como se ele não pertencesse ali. Como se ele tivesse entrado na classe errada, ou nas pessoas erradas. Malik, fiel a si mesmo, enviou-lhe uma olá, senhora, com um pequeno sorriso. Ela não respondeu. Olhou para a passagem, depois para a mochila, uma bolsa gasta mas bem conservada. Sua bolsa excede as dimensões permitidas, ela disse bruscamente, sem nem mesmo olhar para cima. Malik piscou. Ele mesmo havia medido a mala. Conhecia de cor os padrões da companhia aérea. E além disso, a mala da mulher branca bem à sua frente, que era maior, tinha acabado de ser colocada no compartimento sem um único comentário. Ele respondeu suavemente, sem levantar a voz. Está em conformidade, verifiquei antes de gravar. Mas Nancy não estava ouvindo. Ela não queria ouvir. Ela agarrou a bolsa como se fosse algo sujo, jogou-a no compartimento e fechou a porta com um golpe sec quase teatral. Como se quisesse marcar território. Ao redor dele, alguns passageiros se viraram. Alguns olharam para baixo. Outros olharam para Malik, curiosos para ver se ele reagiria. Mas ele não disse nada. Respirou fundo, olhou para o seu assento e sentou-se. O voo 1152 continuou sua trajetória pelos céus da Califórnia. De fora, tudo parecia calmo. O avião planava acima das nuvens como um pássaro despreocupado. Mas lá dentro, no assento 22B, Malik Johnson lutava contra o sono, a preocupação e o peso familiar que carregava nos ombros. Ele não dormia há mais de 24 horas. Seu olhar se demorava nas linhas de um romance que lia pela segunda vez, sem realmente prestar atenção. As palavras fluíam, mas sua mente permanecia presa à imagem de sua mãe, frágil, conectada a máquinas em um quarto de hospital em Los Angeles. Ele pensou em suas mãos, antes tão fortes, agora emaciadas. Sentiu-se impotente. Ele fechou os olhos por um instante. Sua garganta estava seca. Decidiu pedir um copo d'água. Um gesto simples. Uma necessidade humana. Ele apertou o botão de chamada sem impaciência. Esperou. 5 longos minutos depois, o barulho seco de saltos no chão o fez olhar para cima. Nancy Fitley chegou, visivelmente perturbada, com as sobrancelhas franzidas. O rosto fechado como uma cortina de ferro.
Seu olhar não fazia perguntas, já era acusador. Você acha que estou a seu serviço como um servo? Ela disse em um tom mordaz, cheio de desprezo. Malik ficou sem palavras. Ele nem teve tempo de dizer uma palavra, ou mesmo franzir a testa quando já o tapa disparou. Um estalo agudo quase irreal, como se o próprio tempo tivesse sido cortado em dois. O silêncio caiu na cabine. O estalo fez cerca de 10 cabeças virar em ponto. O casal de origem asiática, sentado algumas fileiras à frente, arregalou os olhos. Uma adolescente branca que comia doces deixou cair a sacola e começou a chorar. Mais atrás, um homem negro se levantou de um salto, com o rosto endurecido pela indignação. E Malik? Ele não se moveu. Ficou sentado ali congelado com os olhos arregalados. Ele sentiu o calor de sua bochecha. Ele ouviu seu próprio coração batendo mais rápido. Mas não era raiva que estava crescendo. Era uma luta interna, uma guerra silenciosa entre instinto e educação. Entre dor e dignidade. Ele sabia o que as pessoas esperavam. Deixe-o levantar. Deixe-o gritar. Deixe que ele revide. Deixe que se torne o que o olhar de Nancy queria que ele fosse. Um homem negro agressivo e incontrolável que precisa ser controlado. Mas ele não lhe daria esse prazer. Ele já tinha aprendido. Ele esteve aprendendo a vida toda. Aprendeu a se conter. Aprendia a respirar. Aprendeu a sobreviver em um mundo onde sua calma era sua melhor armadura. Ele cerrou os dentes. Então, lenta e metodicamente, enfiou a mão no bolso interno do paletó. Pegou o celular, ligou-o e abriu a câmera. E ele filmou. Ele filmou o rosto de Nancy, sua expressão distorcida por uma raiva incompreensível, por um ódio que talvez ela mesma não entendesse. Ele a filmou porque sabia que as fotos não mentem, onde as palavras podem ser invertidas. A equipe correu até lá. Uma comissária de bordo mais jovem tentou entender a situação. Nancy, ofegante, apontou um dedo acusador. Ele me provocou. Ele foi agressivo. Ele me ameaçou. Sua voz tremia não de medo, mas de pânico. Ela já sentia e sua cena lhe escapou. Mas vários passageiros se levantaram. Eles viram. Eles ouviram. E eles não íamos ficar em silêncio. Entre elas, uma jovem negra de cabelo curto, sentada na fileira 18, falou em voz alta. Isso não é verdade. Ele não disse nada. Só pediu um copo d'água. Outro passageiro se levantou, uma estudante de direito Naomi na casa dos 20 anos. Alegre e confiante. Com o telefone na mão, ela declarou. Eu a filmei. Ele não fez ameaças. Estava calmo. Foi ela quem o atacou. O murmúrio cresceu na cabine, como uma maré crescente. Olhares de apoio se voltaram para Malik. Alguns se aproximaram, colocaram a mão em seu ombro, ofereceram-lhe uma toalha, uma palavra de conforto. Nancy, por sua vez, começava a recuar. Seu rosto perdia o esplendor. Ela não havia planejado isso. Não essa solidariedade. Não essa evidência. Não essa dignidade silenciosa quem fez Malik um homem mais forte do que ela poderia imaginar. Quando o avião pousou, agentes de segurança embarcaram. Nancy foi escoltada, mas não presa. Malik foi levado para interrogatório, enquanto a mídia, já alertada pelos vídeos online, afluiu ao aeroporto. 12 horas. Foi só isso que precisou. Em 12 horas, o vídeo de Malik Johnson encontrou-se em todas as telas, todas as redes, todas as bocas. Mostrava um homem negro calmo pedindo um simples copo de água. Mostrava uma recepcionista branca com uma expressão dura proferindo palavras violentas. E então, o gesto. O tapa. Capturado de vários ângulos. Compartilhado por testemunhas indignadas. Amplificado por milhões de ecos digitais. O vídeo era brutal em sua simplicidade. Ela não precisava de nenhum comentário. Ela disse tudo. No TikTok, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube, hashtags em todos os lugares, hashtag Justiça despede Malik e hashtag Azuis Racistas explodiu. Em poucas horas, o vídeo já havia sido visto mais de 80 milhões de vezes, foi exibido em loop na CNN, Al Jazeera, BFM TV, BBC, MSNBC. Foi dissecado quadro a quadro. As TVs estavam cheias de especialistas, advogados, sociólogos e personalidades indignadas. Mas Malik, ele permaneceu em silêncio. Durante 5 dias ele não fez nenhuma declaração pública, nenhum tweet, nenhum vídeo, nenhuma reclamação pessoal. Nada. Durante esse tempo, a América estava se movendo. Centenas de passageiros cancelaram seus voos com Blue Wings Airlines. A sede da empresa recebeu mais de 300 mil e-mails de protesto. As linhas telefônicas estavam congestionadas. Membros da tripulação, negros e brancos, escreveram uma carta aberta à gerência, denunciando um sistema interno de tolerância ao racismo cotidiano. Celebridades reagiram. Denzel Washington publicou uma mensagem sóbria, mas poderosa.
Você não bate em um homem quando ele pede água. Você bate em uma geração inteira quando permite que isso aconteça. Serena Williams postou uma foto dela vestindo uma camiseta com os dizeres: "Eu sou Malik." Membros do Congresso pediram que o Congresso reabra o debate sobre discriminação racial no transporte. Advogados pediram sanções federais contra a empresa. Os sindicatos se reuniram. Estudantes se manifestaram em frente aos aeroportos com cartazes: "Nossa calma não é um convite à humilhação." E Malik permaneceu em silêncio. No sexto dia ele concordou em falar. Só uma vez. Não em um grande canal comercial. Não em um estúdio higienizado. Ele escolhe Conversa Real, um canal independente administrado por uma mulher negra, Lorraine Akindé, ex-repórter do New York Times. A entrevista aconteceu em uma sala de estar pequena, intimista e aconchegante no Harlem. Uma planta ao fundo, uma xícara de chá na mesa e aquele olhar tão especial nos olhos de Malik. Uma calma que não era de paz, mas de cansaço. Lorraine abriu a discussão gentilmente. "O porquê você esperou?" Malik respondeu sem rodeios. Sua voz era calma, profunda, sem tremores. "Porque quando você é negro nos Estados Unidos, cada palavra pode ser uma arma contra você. Até o seu silêncio pode se tornar uma evidência. Então reservei um tempo para respirar." Ela perguntou como ele se sentia. Ele respondeu: "Não estou com raiva, mas estou cansada. Cansada de ser suspeita, humilhada, atacada, só por ter uma cor de pele. Cansada de ainda ter que provar que merece beber um copo d'água sem levar um tapa." Houve um silêncio. Então Lorraine perguntou-lhe: "O que você quer agora?" Ele fez uma pausa. "Então, não quero dinheiro. Nenhuma recompensa. Não quero ser vista como vítima, mas como um catalisador." E contra todas as probabilidades, Malik anunciou que não apresentaria nenhuma queixa individual. Em vez disso, ele lançou uma ação coletiva, reunindo 32 outros passageiros negros tendo também sofrido discriminação em aviões nos últimos 10 anos. "Não estamos pedindo desculpas. Estamos exigindo reformas." Esta ação coletiva rapidamente se tornou um símbolo. Foi apoiada pela NAACP, EUACLU e vários advogados proeminentes. Ele abriu caminho para um debate nacional sobre racismo sistêmico no transporte, nas companhias aéreas e de forma mais ampla, nos serviços públicos. Testemunhos chegaram em massa. Item: adolescente negra é humilhada por usar uma capuz. Item: mulher negra é obrigada a trocar de assento para se equilibrar o peso do avião. Item: médico negro tratado como clandestino apesar de sua passagem de primeira classe. Cada história veio reforçar a luta de Malik. Mas Malik permaneceu discreto. Não há bandeja para a TV. Nenhuma turnê de imprensa. Ele estava lutando nas sombras com seus advogados, com voluntários, com aqueles que ninguém jamais ouviu. E sem tê-lo querido, sem tê-lo procurado, ele se tornou uma voz. Nenhuma voz gritando. Uma voz que se levanta. O julgamento começou um ano depois após o incidente. No grande salão do Tribunal Federal de Nova York, as paredes ecoavam com antigas tensões e dores há muito silenciadas. Este não era apenas um julgamento contra a Blue Wings Airlines, foi um julgamento contra um sistema profundamente enraizado de discriminação, invisível para os poderosos, insuportável para as vítimas. Durante 6 meses o mundo observava atentamente. Câmeras do lado de fora do tribunal. Hashtags ainda vivas. E acima de tudo rostos. Dezenas deles. Às vezes jovens, às vezes desgastados. Todos negros. Todos vieram contar ao tribunal o que haviam suportado em meio à indiferença geral. Uma mulher contou que lhe foi recusado um assento de primeira classe, mesmo tendo pago. Um homem disse que foi interrogado pela segurança porque era muito alto, muito musculoso, muito quieto. Uma mãe relatou o choro do filho, confundido com o de uma criança em risco por uma comissária de bordo que disse ter tido um pressentimento. Então chegou a vez de Malik Johnson. Ele entrou na sala sem escolta, sem um advogado ao seu lado. Sozinho. Mas de pé. Sua voz não tremeu. Seu olhar não vacilou. Ele não falou de um tapa, nem de ódio. Falou de cansaço. De resignação. Do que se sente quando se aprende, à custa do sofrimento para não ficar mais indignado. Vim falar com você sobre silêncio. O tipo de silêncio que nos é ensinado desde pequenos. O tipo que adotamos na esperança de sermos aceitos. Naquele dia no avião eu não gritei. Não respondi. Porque cresci com medo do que um homem negro raivoso se torna. Então filmei. Documentei. Deixei a verdade falar por mim. O silêncio no tribunal foi absoluto. Até os jornalistas pararam de escrever. A defesa de Asas Azuis tentaram minimizar os fatos. Mas muito rapidamente tudo desmoronou.
Ex-funcionários, alguns dos quais permanecem anônimos, testemunharam com o rosto coberto. Eles revelaram a existência de um banco de dados interno, ironicamente apelidado de Código Zulu. Ela listou passageiros potencialmente problemáticos, quase todos negros, árabes ou latinos. Foram apresentados e-mails internos que incluíam comentários como: certifique-se de que o cara do 12B não se mova muito. Perfil típico. Cuidado com as malas da banda de Detroit. Elas parecem urbanas. A sala ficou chocada. Até os advogados de defesa pareciam perturbados. Então veio Nancy Fitley. Envelhecida, frágil e irreconhecível. Ela tentou justificar suas ações com esgotamento, excesso de trabalho, choque emocional. Ela chorou. Mas suas lágrimas não foram suficientes. Finalmente, sob pressão de seus próprios advogados, ela escreveu uma carta pública, lida em voz alta pelo juiz. Reconheço que fui criado com ideias, reflexos e medos que nunca questionei. O que fiz ao Sr. Johnson não é desculpável. Participei, sem nem perceber, de uma cultura de rejeição e desprezo. Peço perdão. O júri deliberou durante 3 dias. E finalmente o veredito caiu como um trovão. A Blue Wings Airlines foi considerada culpada de práticas discriminatórias sistêmicas. A empresa foi condenada a pagar o cifrão 25 milhões não para Malik, mas para um Fundo Nacional de Combate à Discriminação no Transporte. Um fundo que, segundo o juiz, deveria carregar a memória viva deste caso. Nancy Fitley, por sua vez, estava permanentemente proibido de trabalhar na indústria aérea. E Malik? Ele recusou aparições na TV. Ele recusou convites para talk shows e tabloides. Ele até recusou uma oferta de livro e filme. Em vez disso, ele fundou uma associação, Voe Livre. Uma organização pequena, mas com um impacto crescente. Oferecia apoio jurídico, psicológico e logístico a vítimas de discriminação em aeroportos e aviões. Também treinava funcionários de companhias aéreas em gestão justa de passageiros. Ensinava coragem e serenidade. O direito de manter a dignidade. O direito de existir sem explicações. Malik às vezes viajava para dar palestras em universidades, escolas e instituições, mas nunca buscou os holofotes. Ele costumava dizer: não sou um herói. Sou apenas alguém que não aceitou que o silêncio se tornaria seu túmulo. Um dia, num voo para Chicago, Malik sentou-se discretamente na classe econômica. Ele havia feito a reserva com um nome diferente. Ele só queria viajar, em paz. Mas antes da decolagem, uma voz nos alto-falantes interrompeu a rotina. Senhoras e senhores, aqui é o capitão. Antes de partirmos, quero reservar um momento para reconhecer a presença a bordo de um homem que tornou possível para muitos de nós viajar com mais dignidade. Hoje temos a obrigação, perante o Sr. Malik Johnson, de tornar este voo um espaço seguro para todos. Tratar todos os passageiros aqui presentes com respeito. Obrigado, Malik, por manter a calma quando tudo mais o estava deixando furioso. Obrigado por nos lembrar o que significa ser humano. Os passageiros aplaudiram. Alguns choraram. Malik permaneceu humilde, com o olhar baixo, mas os olhos brilhando. E assim, sem nunca levantar a voz, Malik Johnson tinha mudado o mundo. Não pela força. Para a constância. Para a verdade. Para o exemplo. Anos se passaram. As hashtags desapareceram gradualmente das redes. A raiva diminuiu. As câmeras encontraram outras causas, outras tragédias, outros rostos. Mas em algum lugar, em uma pequena casa suburbana em Inglewood, perto de Los Angeles, um homem estava silenciosamente regando suas plantas. Com o rosto acalmado pela luz da manhã. Malik Johnson, agora pai de uma menina chamada Leah, vivia uma vida tranquila. Trabalhava remotamente para uma empresa de segurança cibernética, sempre recusando ofertas de grandes empresas que queriam contratá-lo para melhorar sua imagem. Ele não estava procurando melhorar as imagens. Ele estava procurando mudar realidades. Sua mãe, recuperada da hospitalização, visitava a casa com frequência. Ela chamava a neta de a alegria da minha velhice e dizia sobre Malik: meu filho venceu sem guerra. Ele falou sem gritar. E me ensinou que às vezes a dignidade é mais poderosa que a vingança. Na sala de estar, uma pequena e discreta moldura continha uma única folha impressa. Era uma cópia do anúncio do capitão lido no voo para Chicago. Malik nunca o havia postado para outras pessoas. Estava lá para ele. Para se lembrar de que às vezes, o bem mais revolucionário que um homem pode oferecer ao mundo é a calma na tempestade. Um dia, Leia chegou da escola chorando. Ela tinha apenas 7 anos. Uma colega a chamou de preta suja. Malik a tomou nos braços. Ele não disse: você é forte. Ele não disse: ignore-o. Ele disse a ela suavemente:
O que você é uma verdade. E a verdade não grita. Ela espera. E um dia, ela se levanta, e todos a veem. A Associação Voe Livre cresceu. Abriu filiais em Londres, Paris, Joanesburgo e Rio. Em todos os principais aeroportos do mundo, cartazes mencionavam uma parceria. Somos um espaço apoiado pelo Fly Free. Qualquer forma de discriminação será processada. Alguns esqueceram o nome de Malik, mas muitos se lembraram do símbolo. E na parede de um terminal do aeroporto JFK, um artista anônimo pintou um mural. Representava um homem em pé dentro de um avião. Calmo, braços cruzados. Atrás dele, rostos de todas as cores. E abaixo, uma frase gravada. Ele não gritou. Ele mudou o céu.